a estrategista e engenheira da Red Bull Racing, a Hannah Schmitz. Estar sob pressão e envolvido em circunstâncias divergentes que tornem o processo de decisão algo confuso não parece ser o cenário ideal de trabalho que alguém escolheria. No entanto, é exatamente neste xadrez estratégico onde Hannah Schmitz atua com excelência. A engenheira-chefe de estratégias da Red Bull e da Red Bull Technology é o nome por trás de uma das características pela qual o time de Christian Horner é conhecido por ser muito bom. Embora o cenário onde Hannah atue seja também habitual dos profissionais de atendimento emergencial, até mesmo estes sabem que o treinamento que recebem é no sentido de capacitá-los a agir com o mesmo padrão de operação diante das circunstâncias. Hannah não tem este mesmo privilégio. No trabalho que exerce, ela atua sob pressão e também sobre um emaranhado de dados para analisar, que envolvem ciências mecânicas, eletrônica, meteorológicas e psicológicas. Precisa tomar a decisão certa em fração de décimo segundo, tendo o chefe acobrando a medida no seu fone. Altamente qualificada e experiente, o sucesso de Hannah veio com dedicação aos estudos e prática. Com mestrado em engenharia mecânica pela Universidade de Cambridge, Hannah tem especialização em análise de dados, modelo estatístico, comunicação assertiva e solução de problemas em ambiente de alta pressão. Durante a sua formação acadêmica, Hannah foi a líder da Eco Racing, a equipe de estudantes de Cambridge que projeta, constrói e pilota veículos movidos à energia solar, durante a primeira participação na World Solar Challenge na Austrália. Durante o período no mestrado, Hannah criou e implementou workshops e cursos de extensão para difundir a mensagem da energia renovável às crianças do Chile. Pelo trabalho, ela recebeu o prêmio Shell European Language Project de 2008. O prêmio é concedido aos projetos que demonstrem excelência no uso da linguagem para a pesquisa, execução e comunicação de um projeto de engenharia sobre o uso de energia solar. Todas as equipes têm acesso ao mesmo volume e tipos de dados. No entanto, o que lhe dá vantagem é o que você faz com esses dados. Hannah Schmitz, engenheira-chefe de estratégia para a Red Bull Racing. Em sua apresentação profissional, Hannah descreve-se como apaixonada por entender e interpretar dados. Ela também declara que trabalhar e destacar-se em um ambiente de alta pressão e ritmo acelerado é algo que a entusiasma. Muito antes de obter seu mestrado, Hannah já mostrava aptidão para os desafios que optou como carreira. No ensino médio, ela formou-se com as notas mais altas em matemática, física, química, além do idioma espanhol. Após início atuando com dinâmica automotiva, a carreira como estrategista surgiu por um desafio. Apesar do sucesso como estrategista, Hannah começou a trabalhar na Red Bull atuando em outra área. Logo após obter o mestrado, ela empregou-se na equipe em novembro de 2009. Dessa forma, Hannah participou do time de engenheiros e técnicos responsáveis pelo tetracampeonato da Red Bull no Mundial de Construtores e no Mundial de Pilotos, com Sebastian Vettel, então piloto da equipe nas temporadas de 2010, 2011, 2012 e 2013. Naquele período, por causa dos seus conhecimentos sobre algoritmos de otimização e solução de problemas, além de linguagem de programação aplicadas em softwares de simulação e análise, Hannah ficou responsável pelo trabalho de pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas de simulação no RB10 e RB11. Os carros que venceram as temporadas de 2010 e 2011, apesar do bicampeonato, Christian Horner precisava realocar os técnicos para o desafio de manter a equipe dominando a Fórmula 1. Foi neste momento que a oportunidade de atuar como estrategista surgiu como um desafio para Hannah. Todo o crédito vai para Hannah hoje. Ela ofereceu a estratégia, a sua recomendação foi para fazer o pit stop.
Foi uma escolha ousada, sabíamos que ele, referindo-se a Lewis Hamilton, faria o contrário. Foi uma escolha agressiva e deu certo, é por isso que eu a enviei hoje, referindo-se a ter escolhido Hannah para receber o troféu de equipe vencedora no pódio. Ela é uma mãe que também trabalha e ainda dirige horas ridículas para chegar até o trabalho, e ainda faz tudo dar certo. Isso é um verdadeiro trabalho em equipe, declarou Christian Horner, chefe da Red Bull, após a vitória de Max Verstappen no Prêmio de São Paulo de 2019. A partir de abril de 2011, Christian Horner tinha o desafio de manter a Red Bull vencendo após os títulos de 2010 e 2011. Com as demais equipes trabalhando para reagirem ao sucesso da Red Bull, Horner tinha de otimizar a equipe. Neste desafio, promoveu Hannah para a função de engenheira sênior de estratégias, uma função na qual atuou muito mais próxima das atividades de um final de semana de corridas. A decisão do chefe foi perfeita. Hannah atuou diretamente nas decisões que resultaram no terceiro e no quarto campeonato da Red Bull, tanto no Mundial de Construtores quanto no Mundial de Pilotos. A exemplo das razões que levaram o chefe a promovê-la ao cargo de engenheira sênior de estratégias na Red Bull de 2009, a chegada ao cargo máximo do departamento veio sob o mesmo aspecto de desafio. Após 8 anos consecutivos no domínio da Mercedes na Fórmula 1, Christian queria a liderança de volta. Ele iniciou a temporada de 2021, determinado a tornar da Mercedes esse posto, de forma que o desafio significou que mudanças teriam de ocorrer. Essas não apenas no cockpit de carros, pois além da chegada de Sérgio Pérez como segundo piloto do time, a reestruturação envolveu outros setores da equipe. Neste cenário, Hannah foi promovida ao cargo máximo de engenheira-chefe de estratégias da equipe e liderou este setor desde o início da temporada de 2021. Christian, mais uma vez, acertou na gestão de equipe, que venceu o Mundial de Pilotos pela primeira vez com Max Verstappen. Além disso, iniciou a temporada de 2022 obrigando a própria Mercedes e a histórica Ferrari a terem de trabalhar muito mais, se quiserem evitar o bicampeonato de Max e o retorno da Red Bull ao domínio da Fórmula 1. Com a mexida na equipe, Christian colocou a Red Bull a caminho de conquistar o 5º título no Mundial de Construtores. Christian atribuiu a vitória da Red Bull no GP do Brasil de 2019 a Hannah. O mérito é todo dela. Apesar do domínio da Mercedes nos últimos 8 anos na Fórmula 1, de 2014 a 2021, neste mesmo período, a Red Bull foi 4 vezes vice-campeã e 3 vezes terceira colocada no Mundial de Construtores. Apenas em 2015, a equipe foi a 4ª colocada na categoria. O resultado é a prova de que o time liderado por Christian Horner jamais deixou de ser competitivo na Fórmula 1. Tudo isso, mérito do coletivo de funcionários e do corpo técnico da equipe. Esta é exatamente a opinião de Horner sobre o motivo da vitória de Max Verstappen no Grande Prêmio do Brasil de 2019. Apesar de Max ter largado na pole position, seguido por Lewis Hamilton na Mercedes e Sebastian Vettel na ocasião, piloto da Ferrari, segundo o chefão da Red Bull, foi a decisão estratégica direta de Hannah Schmitz que determinou o resultado a favor da equipe naquela corrida. Muito antes do final de semana de Grande Prêmio, nosso trabalho envolve pesquisar e desenvolver simulações sobre o que prevemos como estratégia de corrida e sobre o que queremos que os pneus façam, ou ainda sobre o que imaginamos que ultrapassem naquela pista tem mais chances de acontecer. Estudamos todos os tipos de ritmo de corrida, não apenas os nossos, mas também dos adversários. Depois de aplicarmos esse estudo para criar nossos próprios modelos matemáticos. À medida que o final de semana de treinos acontece, vamos inserindo os dados de pista em cima do que trabalhamos e assim podemos estimar melhor todas as circunstâncias. Ou seja, nosso trabalho nunca termina. Estamos sempre aprimorando o próprio modelo continuamente, declarou Hannah em entrevista à Oracle.
fornecedora de tecnologia de coleta e comunicação de dados da Red Bull. Na volta 52 daquele Grande Prêmio do Brasil de 2019, a Mercedes de Valtteri Bottas sofreu um abandono por falha de motor. Isto fez com que a direção de prova ordenar a entrada de safety car na volta 54. Max liderava, porém com apenas 1 segundo de vantagem sobre Lewis Hamilton. Enquanto isso, Alexander Albon, então piloto da Red Bull, estava em P5 atrás de ambos os carros da Ferrari, os quais vinham com Sebastian Vettel em P3 e Charles Leclerc em P4. A decisão estratégica de Hanna foi chamar Verstappen para o pit stop e colocar os pneus macios, dando armas para Max enfrentar Lewis nas voltas finais. Por outro lado, a decisão dos estrategistas da Mercedes foi deixar Hamilton com os pneus médios gastos e ganhar a posição de pista quando Verstappen fosse entrar para a troca. Além disso, vendo a vantagem de Albon na outra Red Bull era de 31 segundos sobre Pierre Gasly em P6 na então Toro Rosso, atual AlphaTauri. Hanna também escolheu colocar o outro carro da equipe com os pneus macios, dando armas para Albon atacar no final da prova. A estratégia foi extremamente ousada. Apesar de estar com os pneus de composto macios, a decisão significativa tirar Verstappen da liderança e colocá-lo em P2. No entanto, provou-se a melhor escolha, pois uniu o trabalho estratégico da equipe dando armas para o piloto de estilo arrojado, como é característico de Verstappen. Max partiu para cima de Hamilton e o ultrapassou por fora, no S do Senna, em uma disputa roda a roda que ele consolidou com uma defesa corajosa, freando muito mais tarde do que Lewis na curva da descida do lago. Na outra Red Bull, Alex Albon partiu para cima de Sebastian Vettel e ultrapassou na reta oposta, assumindo o P3. Imediatamente, Albon partiu para cima de Hamilton naquela que seria uma dobradinha da Red Bull e o primeiro pódio do tailandês na equipe. No entanto, em uma manobra pela qual seria desclassificado após a corrida, Lewis Hamilton colidiu em Albon após já ter sido superado pelo segundo piloto da Red Bull, tirando Alexander da pista. Hannah Schmitz também foi protagonista de diversas outras decisões que resultaram em vitórias para a Red Bull, dentre as quais chamar Verstappen para colocar o pneu macio nas últimas voltas do Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2021. Na ocasião, a Mercedes repetiu a decisão no Grande Prêmio do Brasil de 2019 e não chamou Hamilton para a troca de pneus novos. Certamente, Christian está certo sobre os méritos de Hanna nas vitórias da Red Bull.